Thunderbolt soltou uma frase no ar. Sentinela é mais poderoso que todos os Vingadores. Mas, se todos os Vingadores, incluindo Thor, Hulk e Feiticeiro Escarlate, na equipe enfrentassem o Sentinela, quem realmente venceria? Vem comigo! Fala, Geeks! Poderes do Sentinela, Thunderbolts e quadrinhos. Em Thunderbolts, Bob é apresentado como o único sobrevivente de um experimento ultra secreto conhecido como Projeto Sentinela, idealizado por Valentina. Objetivo: criar um super soldado capaz de rivalizar ou até superar todos os Vingadores juntos. O resultado foi um monstro de poder. Enquanto os outros voluntários morreram durante os testes, Bob não apenas sobreviveu, como despertou uma força jamais vista. O poder de 1000 sóis dentro de um único homem. A pele dele se torna impenetrável. Os reflexos tão rápidos que praticamente o tornam intocáveis. Ele voa, se move em velocidades absurdas e é praticamente indestrutível. Mesmo sem mostrar toda sua força por muito tempo em Thunderbolts, dá pra ver que o cara está em um nível diferente. Na prática, o Sentinela é uma bomba viva, um poder bruto superior ao de Thor, Hulk e Capitã Marvel juntos. É como os roteiristas tivessem perguntado: e se o Superman tomasse todos os anabolizantes do universo Marvel? Mas calma, se você achou que a versão do cinema é insana, espere até conhecer o Sentinela dos quadrinhos. Nos quadrinhos da Marvel, Robert Reynolds é descrito como um herói com poder de 1 milhão de sóis explodindo ao mesmo tempo. Sim, isso mesmo. 1 milhão de sóis. Essa comparação já mostra o quão absurdo é o nível de energia que ele pode acessar. Com esse poder, o Sentinela não tem só força e resistência sobre-humanas. Ele também tem habilidades quase cósmicas. Ele pode manipular a matéria em nível molecular. Se regenera praticamente de qualquer ferimento. Possui telepatia e até telecinésia em algumas versões. E o mais chocante, ele já foi capaz de trazer os mortos de volta à vida. E não estamos falando de ameaças comuns. O Sentinela já derrotou Carnificina como se fosse um inseto. Matou Ares, o deus da guerra, rasgando ao meio, literalmente. E durante um surto, ele simplesmente destruiu Asgard inteiro como se fosse um castelo de cartas. Mas aí vem a reviravolta. O maior inimigo do Sentinela é ele mesmo. Nos quadrinhos, em várias ocasiões, a única forma de deter o Sentinela foi mexendo com seu psicológico, bloqueando suas memórias ou induzindo estados mentais alterados. Ou afetando o vazio. Em outras palavras, ele só para quando ele mesmo decide parar. Poderes dos Vingadores e as relações da equipe. Lá em Vingadores, de 2012, a ideia de juntar um bilionário com uma armadura, um super soldado dos anos 40, um deus nórdico e um monstro verde, e 2 agentes secretos parecia no mínimo arriscada. Mas deu certo, pelo menos naquela batalha contra Loki e os Chitauris. Na prática, o que vimos foi uma equipe improvisada, movida mais pela necessidade do que por uma estratégia. Mesmo assim, funcionou. Por quê? Porque eles tinham o poder bruto, sim, mas também química. Tony Stark e Steve Rogers se estranharam. Bruce Banner vivia em conflito com o Hulk, e Thor parecia perdido no meio dos mortais. Mas, juntos, fizeram o impossível. Em Vingadores, Era de Ultron, a formação já estava mais entrosada, e o nível de ameaça aumentou. Ultron era inteligente, rápido e tinha um exército inteiro de drones. Mesmo assim, os Vingadores venceram. A diferença, eles tinham Visão, Feiticeiro Escarlate e uma versão mais controlada do Hulk. Mas aqui já começava a ficar claro. O poder da equipe não vinha só das habilidades individuais, e sim da formação, da sinergia e da capacidade de improvisar. Tudo desmorona em Capitão América, Guerra Civil. O mundo começa a enxergar os Vingadores como perigosos demais. E o Acordo de Sokovia racha a equipe ao meio. Capitão América de um lado, Homem de Ferro do outro. E no meio disso, uma equipe dividida, sem liderança clara, com uma confiança totalmente quebrada. Essa divisão foi o verdadeiro motivo da derrota em Vingadores Guerra Infinita. Imagine só,
Se a Feiticeira Escarlate tivesse entrado na batalha logo de cara, se Tony Steve tivesse se unido desde o início, Thanos teria enfrentado uma resistência muito mais forte. Mas em vez disso, vimos os Vingadores lutando separados e sendo derrotados, um por um. Nem sempre ter um membro ultrapoderoso resolve tudo. A Capitã Marvel, por exemplo, poderia virar o jogo sozinha em vários momentos. Assim como a Feiticeira Escarlate, que quase derrotou Thanos sozinho no Ultimato. Mas quando esses personagens não estão integrados ao grupo, seus poderes viram apenas peças soltas no tabuleiro. E o Hulk passou de força bruta e controlável a uma versão professoral mais contida, perdendo parte do seu impacto nas batalhas. Thor, por sua vez, oscilou entre Deus do Trovão e Guerreiro Depressivo. O Sam nos mostra que poder não é tudo. O que importa é como esse poder é usado e com quem. Vamos imaginar a formação ideal dos Vingadores. Visão com a Joia da Mente. Thor em sua fase mais poderosa com o Stormbreaker. Capitão Marvel voando pelo espaço com velocidade e força descomunais. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, controlando a realidade. Doutor Estranho manipulando o tempo. E, claro, Homem de Ferro e Capitão América liderando com estratégia e experiência. Com essa formação unida, treinada e sem divisões, seria praticamente impossível perder. Mesmo que Thanos aparecesse com as 6 joias do infinito, essa equipe teria chance real de vitória. Porque aí sim, seria uma equipe com poder bruto, mas também com liderança, comunicação e plano de ataque. Sentinela venceria os Vingadores. Em Thunderbolts, a estreia do Sentinela é simplesmente devastadora. Assim que ele desperta seus poderes, ele se torna praticamente intocável. E Helena, Guardião Vermelho, Bucky, ninguém consegue acertar um mísero golpe nele. E o mais bizarro, ele nem reage com raiva. Só neutraliza cada ataque como se estivesse espantando mosquitos. O único motivo do Thunderbolts não serem dizimados em segundos é a sagacidade de Helena, que percebe o ponto fraco. O vazio está ligado às emoções instáveis de Bob. Ela junta as peças e consegue interferir, mas é por um triz. Agora pensa comigo, se ninguém tivesse descoberto esse detalhe, o vazio teria se libertado. E aí, meu amigo, o caos teria sido total. Se o Sentinela quisesse, ele poderia literalmente destruir uma cidade ou até o planeta, em questões de minutos. E o mais insano é que, mesmo contendo o vazio, os poderes dele continuam em níveis absurdos. Estamos falando de alguém que, se não tivesse limites emocionais, poderia obliterar os Thunderbolts com estalar de dedos, literalmente. Agora vamos à pergunta que não quer calar. Os Vingadores conseguiriam derrotar o Sentinela? Spoiler. Provavelmente não. Os Vingadores não fazem ideia de como lidar com o vazio. Sem essa formação, eles são apenas bonecos de papel contra uma força que induz pesadelos, destrói matéria e ainda por cima voa. Tem super força, manipula energia e níveis cósmicos. Capitão América já era. Homem de Ferro viraria sucata em segundos. Homem-Aranha nem conseguiria se mover antes de ser anulado. Clint Barton e Natasha Romanoff não teriam nenhuma chance. Talvez só Thor ou Hulk tivessem alguma chance de resistir por alguns segundos. Mas mesmo eles poderiam cair se o Sentinela decidisse lutar a sério. Mas calma, ainda existe uma possível carta na manga. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Se a gente pensar no que ela fez em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, alterando corpos, distorcendo a realidade, obliterando versões inteiras dos Illuminati, dá pra dizer que Wanda é uma das poucas capazes de enfrentar o Sentinela de igual para igual. Usando os conhecimentos do Darkhold, ela pode manipular a realidade ao ponto de transformar os próprios poderes do inimigo contra ele. Foi o que ela fez com o Raio Negro e o Senhor Fantástico. Mas aqui vai um detalhe interessante. Tanto o Sentinela quanto a Feiticeira dependem do mesmo gatilho, até onde estão dispostos a ir. Ou seja, seria uma luta baseada mais em vontade e instabilidade do que em força bruta. E se os dois resolvessem soltar tudo, sem limites, o resultado não seria uma vitória, mas sim um apocalipse. Nesse cenário, com os dois 100% em seus ápices, com a Sentinela abraçando todos os seus poderes e Wanda totalmente corrompida pelo Darkhold, a Wanda Maximoff venceria.
Isso porque seus poderes não se limitam à força bruta. Ela pode reescrever as regras do jogo, alterar a própria realidade e até desmontar a estrutura do corpo e da mente de um sentinela, inclusive o próprio vazio. Por mais absurdo que pareça, a Feiticeira Escarlate tem o que nenhum outro herói ou vilão tem: domínio sobre a realidade em si. E isso coloca ela um degrau acima, mesmo contra um titã como Robert Reynolds. Mas com uma condição: se Wanda hesitar, se não estiver decidida a ir até o fim, o Sentinela vence. Ele não tem limites morais quando o vazio toma conta. Isso pode ser fatal, mas e se Wanda não estiver corrompida pelo Darkhold? Nesse caso, a balança muda e o Sentinela vence. A Wanda, normal, mesmo sendo incrivelmente poderosa, ainda tem limites morais, emocionais e não domina o mesmo nível de magia proibida que sua versão mais sombria. Sem o Darkhold, ela perde a capacidade de mudar a realidade em escala tão brutal. Ela até poderia resistir por um tempo, mas contra um ser com o poder de 1 milhão de sóis explodindo, regeneração sobre-humana e instabilidade mental incontrolável, ela acabaria sobrecarregada e derrotada. Agora comenta: Sentinela vence. Os Vingadores concordam com o resultado do duelo entre o Sentinela e a Feiticeira Escarlate? Comente e se inscreva no canal. Esse ano está repleto de lançamentos bombásticos e você verá cada um deles aqui no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!